Olá, bem-vindo mais uma vez ao canal Loja de Imóveis. Meu nome é Luiz Loja e o objetivo desse jornal semanal é informar você, corretor de imóveis, investidor, construtor e consumidor, as principais notícias referentes ao mercado imobiliário dos últimos dias. Rendimento dos fundos imobiliários. Os fundos têm sido opções bastante procuradas por investidores moderados e mais agressivos, que buscam aplicar o seu dinheiro de maneira diversificada por meio de uma modalidade de investimento cuja gestão será realizada por um profissional devidamente capacitado para exercer essa tarefa. Devido ao fato de os brasileiros terem o hábito de investir no mercado imobiliário, os fundos imobiliários estão entre os mais procurados pelos investidores de todo o país. O indicador que serve como parâmetro para mensurar as rentabilidades históricas dos fundos imobiliários é o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários. De acordo com a informação do site Investing, a rentabilidade desses fundos entre meados de abril de 2017 e meados de abril de 2018 ficou em torno de 15,39%. Nos últimos 5 anos, no entanto, o crescimento acumulado do indicador, que serve de parâmetro para cálculo das rentabilidades históricas dos fundos de investimento, ficou em torno de 50%, uma média de 10% ao ano. Boa parte dos fundos imobiliários costuma entregar a rentabilidade anual superior ao CDI, mas existem muitos casos nos quais o fundo de investimento imobiliário entregou retornos inferiores ao da renda fixa. De uma maneira geral, a rentabilidade desses fundos acaba dependendo em grande parte da quantidade dos seus ativos e da gestão ao longo do tempo, o que torna mais difícil ao investidor projetar os seus ganhos para o futuro. Além disso, em um cenário de queda dos juros, como o momento atual da economia brasileira, o pagamento de dividendos mensais dos fundos imobiliários costuma diminuir substancialmente, uma vez que os fundos tendem a se valorizar neste ambiente de juros mais baixos, reduzindo, consequentemente, os retornos por meio da distribuição de dividendos aos cotistas. Goiás é líder em cotas imobiliárias. Cotas imobiliárias, propriedades fracionadas ou regime de multipropriedades são um modelo de negócio recente no Brasil. Trata-se basicamente da compra compartilhada de um imóvel de modo que seja possível dividir os custos entre os compradores e, claro, usufruir fracionadamente do mesmo, tirando férias em temporadas diferentes, por exemplo. Na Europa e nos Estados Unidos, esse tipo de novo negócio já é uma realidade comum. E no Brasil, apesar de ainda ser novidade, já existem mais de 50 empreendimentos desenvolvidos para o estilo. Alguns ainda em construção, mas que já geram mais de 11 bilhões de reais em cada investimento. Caldas Novas, região sul do estado de Goiás, é uma das 28 cidades escolhidas para o investimento deste modelo de negócio no país, sendo a líder no segmento e recebendo mais da metade de todos os empreendimentos. Um estudo de 2017, feito por duas das principais empresas intercambiadoras de semanas de férias compartilhadas no mundo, a LCI e a Interval, além da maior comercializadora deste tipo de propriedade no país, a WAM, identificou 56 empreendimentos fracionais no Brasil. 19 desses já foram inaugurados e 37 estavam na construção ou em lançamento na época da pesquisa. Junto, os empreendimentos reúnem hoje 14.511 unidades residenciais fracionadas e 217.377 frações, ou cotas, com um valor médio de venda de aproximadamente 51,2 mil por fração. As propriedades se espalham em 12 estados e 28 cidades. Goiás é o estado líder nesse tipo de imóvel. 22 propriedades e cerca de 50 mil cotas sendo comercializadas atualmente, seguido do Paraná e o Rio Grande do Sul, com 8 cotas cada. De acordo com o advogado e presidente da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da OAB de Goiás, Diego Amaral, Caldas Novas, Goiás sai na frente de todos os outros estados, sendo considerada a capital brasileira de empreendimentos incorporados no sistema multipropriedades. Caixa Econômica aumenta o limite no financiamento de imóveis.
As medidas da Caixa Econômica buscam aquecer o mercado imobiliário e gerar mais empregos para a construção civil. Ainda que anteriormente a Caixa Econômica Federal tenha diminuído o limite para o financiamento imobiliário e, ao mesmo tempo, aumentado os juros dessa modalidade, hoje, 2 anos mais tarde, ela volta a aumentar o crédito e abaixar as taxas. Como resultado, isso demonstra uma facilidade maior para financiar imóveis e, claro, deve resultar em um aumento significativo da demanda por imóveis no país. O consultor imobiliário da Porto Seguro, Roger Oliveira, explica: o limite para financiar imóveis é fator decisivo para a tomada de decisões de um futuro comprador. Quando as condições são facilitadas, é esperado que mais pessoas busquem por essa negociação. Com essas medidas, a Caixa Econômica Federal pretende aquecer não somente o mercado imobiliário, mas também o setor da construção civil. Com a redução das taxas de juros para financiamento e o limite disponível para financiar um imóvel na prática, é possível economizar até mais do que R$100 mil, dependendo do valor da negociação. Para financiamentos de R$300 mil, por exemplo, em 30 anos, o futuro comprador poderá economizar cerca de R$50 mil. Para 450 mil, a economia poderá bater a casa dos R$75 mil. Esses valores dependem, obviamente, do sistema de financiamento escolhido, ou sistema financeiro de habitação, ou sistema de financiamento imobiliário. Para o sistema financeiro de habitação, os imóveis podem ser financiados com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Existe um limite para essa negociação, que varia de acordo com o estado em que o imóvel se encontra. Para São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Distrito Federal, esse valor é de R$750 mil. Para outras localidades, o limite é de apenas R$650 mil. Para imóveis usados, as regras da Caixa Econômica Federal também foram alteradas e tornam-se mais viáveis para os futuros compradores. Anteriormente, o limite de financiamento era de apenas 50% do imóvel, mas foi aumentado para 70%, competindo com os 80% dos imóveis novos. Quanto aos prazos, no entanto, é importante salientar que eles permanecem os mesmos. Para as negociações na modalidade SFH, é possível variar entre 156 e 420 meses. Já para as negociações do SFI, a variação é de 120 a 420 meses, isto é, de 10 a 40 anos. Bom, antes de terminar o programa, eu gostaria de dar uma dica para vocês de um livro que tem feito realmente uma diferença muito grande na minha vida pessoal e profissional. É esse aqui, ó. As 4 disciplinas da execução. Espero realmente que vocês apreciem e que esse livro também faça a diferença nas suas vidas. Final de programa. Espero realmente que o conteúdo tenha sido relevante para você, que você tenha uma semana de excelentes negócios e muito sucesso. E não se esqueça de inscrever no canal e ativar o sino para ficar por dentro de notícias em primeira mão sobre o mercado imobiliário regional e nacional. Eu sou o Luiz Loja e até a próxima semana com mais um Loja de Imóveis. Tchau! Quer anunciar o primeiro canal de notícias do mercado imobiliário de Goiás e do Brasil? Entre em contato com o nosso comercial e saiba como. O telefone está na descrição deste vídeo.